O que nós motivamos, então, através dessa mesa, desse diálogo, é que nós tenhamos acesso ao cenário mundial, ao cenário nacional e ao cenário local, à medida que o secretário vai chegar e vai também nos dizer sobre o cenário, principalmente da cidade de São Paulo. Então, nós vamos começar com a Lígia, que é da Caritas. A Lígia é coordenadora de proteção da Caritas, Arquidiocesana de São Paulo, advogada. Pode ficar à vontade, temos um microfone ali. Ela tem apresentação. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lígia, sou coordenadora do setor de proteção da Caritas, Arquidiocesana de São Paulo. Queria, primeiramente, agradecer o convite em nome de toda a equipe da Caritas, em nome do padre Marcelo Marostica, que é o nosso diretor, parabenizar a organização do evento, desse evento tão importante e necessário. Eu acho que eu me aluguei um pouco na apresentação, vou tentar ser um pouco breve. É impossível não tratar hoje sobre refúgio sem falar de Afeganistão. Eu sei que vocês estão já tratando desde ontem sobre o assunto, mas eu vou dar uma pincelada sobre a visão da Caritas, como a gente tem, como tem sido o nosso atendimento e nossa experiência. Bom, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo foi fundada em 1968. Trabalhamos com pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio desde a década de 70. Somos parceiros da Acnur desde 1989. Temos mais de 70 parceiros e nosso serviço é multissetorial. Temos serviço de assistência, integração, proteção e saúde mental. Desde 2022, faz pouco tempo, também temos a Casa de Passagem, Casa Todos Irmãos, em Guarulhos. Esses são os nossos 4 programas: proteção, assistência, integração e saúde mental. Assistência social é responsável por busca e auxílio de moradia provisória, saúde, visitas sociais, avaliação social para ajuda financeira, orientações sociais e acesso a benefícios socioassistenciais, doações de alimentos, itens de higiene, fraldas, quando possível e quando necessário. O setor de integração também, ele auxilia com documentação, CPF, carteira de trabalho, encaminhamento para curso português e curso profissionalizante, trabalho, busca de trabalho, elaboração de currículos, educação, também orientações com educação, orientações sobre matrículas escolares, revalidações de diploma, acesso a universidades. Atua também na orientação e do empreendedorismo. O setor de saúde mental, muito importante hoje, faz atendimentos individuais e em grupo. Temos promovendo rodas de conversas, grupos de mulheres, grupos de homens, encaminhamentos para serviços de apoio, visitas sociais, em alguns casos de acompanhamento mais graves, acompanhamento de altas vulnerabilidades e promoção de atividades de cultura e lazer. O setor de proteção do qual eu sou responsável, fazemos todas também essas atividades. Elegibilidade, que é a entrevista de registro, é importante comentar. Por que nós fazemos essa entrevista? A Caritas atua desde 2018 com um recorte específico. Então, nós não atendemos migrantes em geral, só refugiados e solicitantes de refúgio que tenham um potencial de reconhecimento pelo CONARE. Então, nós fazemos essa entrevista de registro, que é um momento de acolhida e também de escuta da motivação, o que fez a pessoa sair do país de origem dela. É importante porque aí a gente pode promover pesquisas, produzimos pareceres, relatórios e memoriais que ajudam na nossa atuação junto ao CONARE. A Caritas tem assento no CONARE, nós temos direito não só à voz, mas também temos direito a voto. Também hoje, uma das coisas mais importantes que a gente entende é a informação e a disseminação de informação. Está muito baixo? Com a disseminação de informações, principalmente de processo de refúgio, tudo que envolve o processo de refúgio, todas as informações sobre documentação, regularização migratória, vistos, viagem, reunião familiar e etc. Hoje, com a questão do Afeganistão, muitas informações sobre documentação
e visto. Prestamos também orientações jurídicas, trabalhistas, sobre direito de família, contratos, casamentos, e etc. Não fazemos a judicialização dentro da Caritas, mas sempre a gente envia para ou um escritório parceiro ou defensorias públicas. Fazemos também visitas com encontros a comunidades de pessoas refugiadas, diagnósticos participativos, acompanhamos casos de altas vulnerabilidades, como casos de crianças e adolescentes desacompanhados ou separados, casos de violência baseada em gênero e de sobreviventes de tráfico de pessoas e muitos outros que podem aparecer. Trabalhamos também no setor, não só no setor, mas também Padre Marcelo, nosso diretor e nossa coordenadora do projeto Atalita, coincidência, então articulação de redes de proteção, diálogos com órgãos públicos, formações, capacitações, participações em conselhos e comitês. Bom, esse é um apanhado da última década do total de pessoas atendidas na Caritas. O que a gente pode ver é que não existe nunca uma diminuição, é sempre um aumento ou uma estabilização. Então, não tem como dizer que, por exemplo, um fluxo migratório como esse do Afeganistão é novo, né? A migração nunca parou. A gente consegue ver ali em 2015 um aumento com o fluxo sírio, depois com o fluxo venezuelano, e hoje temos a maioria de atendimentos de afegãos, mas em 2020 a gente vê um aumento também, nosso recorde de atendimento, porque foi no ano da pandemia e foi quando a gente conseguiu começar a acessar pessoas que estavam distantes. Então, fazer atendimentos via WhatsApp, via e-mail, que antes era só presencial. Interessante também que foi em 2021 a primeira vez que a gente viu o número de mulheres, dos nossos atendimentos, o número de mulheres superar o número de homens. Isso a gente entende que seja por conta do fluxo misto venezuelano. Até então, o número de homens era sempre muito maior. Não temos um apanhado ainda desse ano, mas imaginamos que possa ficar semelhante por conta do fluxo venezuelano que se mantém e que do fluxo afegão também ser um fluxo misto, inclusive com ter muitas crianças. Esse também é um panorama de atendimento dos últimos anos, de 2018 para cá. Venezuela, das 5 nacionalidades mais atendidas, Venezuela sempre ocupando o primeiro espaço, Síria e Angola sempre também num desses espaços, Nigéria, Congo e Cuba se alterando. Esse ano, muito provavelmente, teremos Afeganistão em primeiro, seguido de Venezuela. Não apareceu aqui em 2021 ainda, porque foi quando a gente começou a atender as primeiras famílias, então o número ainda não foi o suficiente para aparecer aqui. Algumas das boas práticas que a gente desse ano, a gente fez um atendimento no SIC do Migrante, apoiando com documentação, apoiando a Operação Horizonte, muito importante para reforçar a política pública também. Fomos às comunidades, alguns abrigos, algumas cidades que sabíamos que estavam recebendo migrantes afegãos, refugiados afegãos. Ali uma foto de quando a gente foi no Vila Minha Pátria, né? A gente tem feito, desde o início do fluxo venezuelano, iniciamos com orientações coletivas sobre documentação, porque é importante que eles tenham a informação sobre quais tipos de documentação podem acessar, quais são as principais e quais eles podem acessar assim que chegam ao Brasil. A gente passa a informação para que eles possam escolher. Então, tenham a informação qualificada para que, então, possam eles mesmos optar por qual via vão tomar. Ali foi no Hotel Social, e esse no Abrigo, e esse no Museu da Imigração. Temos formações de voluntários, 3 vezes por ano, mais ou menos. Cada ciclo de voluntários que chegam, a gente faz a formação. É uma formação que dura 3 dias. É uma formação bem aprofundada, bem qualificada, para que todos estejam aptos em fazer o atendimento. Começamos esse ano também com refúgio nas escolas,
que a gente vai até escolas e, então, passa o conteúdo para crianças e adolescentes para fazer uma sensibilização sobre o tema desde pequenos. E também algumas atividades culturais e de lazer, tanto para a equipe quanto para os nossos beneficiários. Uma das ações importantes que tem acontecido desde o final do ano passado é a Operação Horizonte. A Caritas tem apoiado em todas as fases, nas 4 fases que acontecem. Já fizemos mais de 480 agendamentos. Provavelmente, até o final do ano, terão sido feitos mais ou menos uns 600 agendamentos. O acesso ao serviço da Polícia Federal, conseguir um agendamento na Polícia Federal, pelo menos aqui em São Paulo, era um dos nossos maiores desafios. Então, essa operação, que é uma parceria, né, um trabalho conjunto da Polícia Federal, Acnur, OIM e o SIC do Imigrante, veio para ajudar muito. Inclusive, mudou nossa forma de atendimento. Também, uma das nossas atuações é o monitoramento independente sistemático estabelecido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, das situações de inadmissão e retenção de pessoas na área restrita para evitar devoluções indevidas e também para monitorar, para verificar se os direitos das pessoas que estão ali retidas na área restrita têm sido observados. Se elas estão podendo solicitar refúgio, se estão tendo acesso a direitos básicos, assistência pelas companhias aéreas, tudo isso em virtude do nosso termo de cooperação técnico-institucional. Não caí aqui. Foi nessa proximidade com o posto humanizado que a gente teve contato, há alguns meses já, sobre a situação dos afegãos dentro do aeroporto. Bom, falando dos afegãos, entro um pouco na situação do Afeganistão pela visão da Caritas. Cinco minutos. Meu Deus, ainda tem muita coisa. Eu vou passar um pouco rápido, então. Bom, aqui é uma linha do tempo. A gente, desde agosto de 2021, a gente tem tido contato com esse fluxo. Em agosto de 2021, começaram a chegar as primeiras pedidos de ajuda, primeiros pedidos de apoio, de afegãos que estavam aqui no Brasil há algum tempo, pedindo apoio para trazer os familiares. 4 de outubro, primeira família afegã atendida pela Caritas. Então, a gente considera que esse fluxo se iniciou em 4 de outubro de 2021. Passar muito rapidamente de pensar. Dezembro de 2021, a gente começou, então, um alerta aos parceiros da Acnur sobre esse fluxo. Desde então, seguimos fazendo formação da nossa própria equipe, passamos a acompanhar a situação do abrigamento e participação na rede sobre o tema. Foi aberta a Casa Todos Irmãos, colocamos uma mediadora cultural no aeroporto de Guarulhos, iniciamos rodas de conversas com mulheres e com homens na Caritas. Esse mês a gente vai fazer uma formação de agentes comunitários para que as informações que a gente tem aqui e que vocês têm também possam ser multiplicados por eles futuramente, né? Um pouco sobre a questão do país, eu vou passar, explicar um pouquinho das etnias, que são os Hazaras, Pashtuns e Tajiks, que são as etnias que a gente mais recebe aqui. Os Hazaras são mais fáceis de serem reconhecidos, eles têm os olhinhos um pouquinho puxados. A nossa mediadora, inclusive, diz que às vezes são confundidas que ela é confundida com chinesa. Os Hazaras são perseguidos no Afeganistão, inclusive, são perseguidos, inclusive, pelo Talibã. Os Pashtuns são da conduta ética e moral soberana. Eles são integrantes do Talibã, mas isso não quer dizer o contrário, de forma alguma. Os tajiques são de origem iraniana e transitam aí melhor entre todas as etnias. O perfil que a gente vê chegar na Caritas é de pessoas que tiveram alguma relação com a ocupação dos Estados Unidos, ou com o governo afegão, ou com organizações de direitos humanos, famílias e crianças, muitos Hazaras, a maior parte, a gente pode dizer,
E temos visto, então, o filtro correto por parte das embaixadas para a emissão de vistos. Então, mulheres, crianças e pessoas que teriam algum histórico de perseguição. Aqui, então, vou passar mais rápido ainda, mas é o que vimos até hoje, nesse 1 ano, né? Então, a exigência de visto para praticamente todos os países, né, para os afegãos, por isso que eles procuram muito também informações sobre vistos para irem para Estados Unidos e Canadá, informações sobre passaporte amarelo e o passaporte brasileiro. Muitas mensagens por WhatsApp e e-mails desde agosto, pedindo apoio para quem está fora do país. Um choque cultural e um choque da cultura com a realidade, alguns problemas do acolhimento não institucional, como a complexidade do perfil de pessoas que desistem de ajudar, né? Como é um desafio atender essas pessoas, muitas acabam desistindo de dar o apoio. Isso dá margem para rede de atuação de rede de tráfico de pessoas, trabalhar na escravidão, tráfico de órgãos. E o problema de apoio sem orientação técnica e também possível prática de proselitismo. É muito importante a adequação do calendário vacinal. A gente verifica também muitas mulheres iletradas e a utilização de crianças intérpretes. As crianças são as que primeiro começam a aprender português. É bonitinho, mas não é o ideal. Está longe disso, porque elas acabam assumindo funções que não são delas, não são compatíveis com a idade, como atendimento na UBS, em Polícia Federal, etc. Muita necessidade de informações sobre educação, revalidação de diploma e acesso a universidades. É um perfil ansioso e imediatista. Ai, não consigo mais. Documentação. Vou falar brevemente sobre a documentação. Está acabando, né? Tá. Então, eu acho que vou passar por... basicamente, também, as opções para afegãos. Eles têm 2 possibilidades imediatas quando eles chegam aqui ao Brasil, que é solicitar refúgio ou fazer o pedido da autorização de residência pela acolhida humanitária. Além de migração, ela substitui o Estatuto de Estrangeiro e da época da ditadura, que tratava o migrante como ameaça nacional, prevê alguns direitos, dentre elas a regularização migratória por diversas vias, e através dela que possibilitou a existência da portaria de autorização de residência para acolhida humanitária. A Lei de Refúgio traz, no artigo 1º, o conceito de refúgio, né, que será reconhecido refugiado, todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontra-se fora do país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Ou, não tendo a nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no artigo anterior, ou, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de origem de nacionalidade para buscar refúgio no país. Como solicitar o refúgio? Primeiro, é importante que a pessoa esteja no território nacional, deve reunir todos os documentos possíveis. Isso estou falando do contexto do afegão, mas não só, pelo contrário, todas as pessoas que desejam solicitar refúgio, então, é esse o procedimento que deve ser adotado. Deve ser reunido todos os documentos possíveis, realizar o cadastro no Sisconare, preencher o cadastro, o formulário bem detalhadamente, é muito importante isso. Agendar a Polícia Federal, ir até a Polícia Federal, fazer o pedido, então receber a documentação. Quem recebe a documentação, eles vão receber dois documentos, o DPRNM e o protocolo de refúgio. O protocolo de refúgio válido por 1 ano, devendo ser renovado a cada ano. Vou passar pelos direitos. Então, vão ser chamados para entrevistas, em seguida, deve aguardar a decisão do CONARE, o processo deve ser, normalmente é demorado, para afegãos nem tanto, por conta da grave e generalizada violação de direitos humanos, o processo segue um rito mais célere. Tendo a decisão do CONARE, então, a pessoa já tem o status de refugiado e pode ter o documento, o Registro Nacional Migratório,
e como direitos tem, principalmente, de não devolução, de não ser discriminado, flexibilização da apresentação de documentos do país de origem, reunião familiar, residência permanente, passaporte amarelo, trabalho, acesso a benefícios sociais, saúde, educação, praticar livremente a religião, não sofrer violência sexual de gênero e não sofrer racismo e xenofobia. Ainda existe a possibilidade, então, da autorização de residência pelo visto humanitário, isso para afegãos, em virtude da portaria interministerial número 24. Essa deve ser solicitada diretamente à Polícia Federal. Inicialmente tem prazo de 2 anos, depois renovado por um prazo indeterminado. É possível fazer viagens internacionais e não é necessário pedir autorização ao CONARE. Bom, desafios para o futuro realmente são as novas chegadas. A gente sabe que vão continuar chegando, uma possível mudança de perfil durante os próximos meses. Quem chega normalmente são pessoas que tinham dinheiro para sair do país, pessoas mais com um nível educacional um pouco maior, e a gente vê que depois o fluxo vai mudando. A gente não pode esquecer da possibilidade da existência de novos fluxos migratórios. Ontem a gente na Caritas recebeu o primeiro russo, então tudo é possível. Bom, ainda como desafio a gente vê a saúde mental. Ainda como desafio a gente tem a questão da saúde mental. Um problema relacionado a meios de vida. Um dos serviços mais buscados por eles é a revalidação de diplomas, emprego e a questão do aprendizado do português. E esse último ponto muito importante, que tem nos preocupado muito, que é a questão de rotas de tráfico. A gente tem visto a consolidação de novas rotas por travessias clandestinas para chegar até os Estados Unidos e Canadá. Gente, desculpa ter feito uma apresentação tão corrida, eu queria trazer bastante coisa, espero que tenha sido útil e agradeço. Obrigada. Agradecemos a Lígia e agradecemos a notícia de, então, a Caritas estar trazendo aqui em primeira mão que a cidade de São Paulo recebeu a primeira pessoa russa. É um jovem. É um jovem e, de fato, ele está aqui por estar fugindo do alistamento militar. Oremos, irmãos. Muito obrigada mais uma vez a Lígia. De fato, foi uma apresentação corrida, mas é uma apresentação completa. É a característica da Caritas. Este serviço que ela explanou é exatamente o que a Caritas, então, se propõe a fazer no dia a dia. Bom, queremos receber com muita alegria o atual secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, nosso amigo e nosso companheiro de caminhada, Carlos Alberto, Carlos Bezerra Júnior. Obrigada, querido. Então, nós vamos dar continuidade. Nós estamos aqui, secretário, com o tema Desafiados para Acolher, o nosso 6º Fórum Refugiados, e o tema da nossa mesa é Desafios para o Caminho. Então, mais uma vez, a gente alinhando aqui a nossa temática para esse momento dessa mesa, nós estamos, então, trazendo um pouco a realidade do mundial, a realidade nacional, a realidade municipal. Então, agradecer, de fato, a presença de vocês. O secretário chegou um pouco atrasado, porque estava numa agenda, e era uma agenda com o prefeito. Então, já soubemos, fomos informados, e agradecer mais uma vez. Então, agora nós vamos dar continuidade com a Acnur. Maria Beatriz, por favor. Boa tarde.
É bom vê-los de novo, aqueles que já estavam aqui ontem, bem-vindos. Aqueles que estão aqui hoje para o fórum. Agradeço novamente, Débora, pelo convite. É uma satisfação estar aqui e dividir a mesa com os colegas e com todos vocês. Vou falar rapidamente também um pouco sobre o cenário mundial e latino-americano de refúgio e deslocamento involuntário, né? Alguns dados nacionais e vou falar até que o tempo não me deixe mais, porque a apresentação não cabe em 20 minutos, então eu vou pulando até que o pastor Tércio me fez a plaquinha dizendo não tem mais condições, saia daí. Essa imagem que você tem de mim... Ontem foi você, pastor Tércio. É tempo esgotado, então vou ficar de olho. Muito bem. Então, falei um pouquinho ontem, a Agência da ONU para Refugiados é uma agência criada em 1950 com o mandato de proteger as pessoas refugiadas no mundo e oferecer soluções duradouras à situação do refúgio, seja apoiar a repatriação voluntária daquelas pessoas que desejam voltar ao seu país, quando cessaram as motivações para o seu deslocamento, serem reassentadas em algum terceiro país, ou se integrarem localmente no país onde chegaram, né? A gente está com escritórios em Brasília, São Paulo, é o escritório onde eu estou com as colegas, estou com minha colega Silvia e Andréia aqui presentes. Temos uma presença em Belém, um escritório grande em Boa Vista, né? Um escritório em Manaus e a presença na fronteira em Pacaraima. Lígia já me adiantou as definições de refugiados e os direitos, então essa parte eu vou passar um pouco, mas eu acho importante dizer o seguinte. Quando o Acnur foi criado em 1950, ele foi vinculado e é nominalmente citado pela Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951. Por que ela é importante? Porque naquele momento, que era um momento de conflitos internacionais, que é o momento que nós estamos agora, também de conflitos internacionais, com potencial de regionalização, esperamos que assim não o seja, de que os Estados tomaram uma decisão. Os países têm o direito soberano de deixar quem quer que seja entrar no seu território segundo suas regras. Mas eles se auto-imputaram uma exceção. Uma exceção sobre um tipo de pessoas que deve ter, o direito de entrar e buscar proteção internacional. 2, o direito de não ser penalizado se eventualmente entrar sem documentos ou com documentação falsa, fugindo. 3, o direito de ter direitos no país e ser brindado de direitos no país de acolhida. E 4, de, em hipótese alguma, ser devolvido a um outro país onde sua vida e sua integridade estejam em perigo. Então, há discricionariedade com relação à entrada, mas essa exceção posta na Convenção, os Estados escolheram se auto-imputar. Inicialmente, a pessoa refugiada era circunscrita à definição original, uma pessoa perseguida individualmente, por razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social. Mas, ao longo do tempo, os Estados, alguns deles, também decidiram que essa definição era muito restrita em contextos de conflitos maiores e guerras mais abrangentes, que era legítimo também aquela pessoa que fugia de uma guerra, e não precisando ser perseguida individualmente, mas fugia de uma guerra para a sua sobrevivência, também ter o direito de entrar, não ser penalizada por documentação não farta, ter direitos e não ser devolvida. E o Acnur foi criado como uma agência vinculada a essa legislação e mencionada expressamente nessa legislação para garantir a proteção dos refugiados com base nessa legislação, que foi progressivamente incorporada em legislações nacionais como a Lei 9474 aqui do Brasil. Para além disso, o Acnur, aqui no Brasil, celebrou com o governo brasileiro um acordo SEDE, que é um tratado internacional bilateral entre o Acnur
e o Estado brasileiro, que, para além de permitir que o Acnur tenha um escritório aqui, também dá ao Acnur, compromete-se a brindar o Acnur o acesso àquelas pessoas de seu interesse, ou seja, pessoas refugiadas e pessoas solicitantes da condição de refugiado, que são aqueles que aguardam ainda a decisão do governo brasileiro com relação à sua solicitação. Então, é importante dizer isso, porque nós temos... E é importante dizer isso porque o governo brasileiro tem um sistema acolhedor em relação ao refúgio, a via do refúgio está sempre aberta, e mais do que isso, em algumas situações, o governo brasileiro ainda gentilmente abre uma via complementar adicional, que falamos, caso Afeganistão, tem a residência temporária e tem a solicitação da condição de refugiado. Então, temos uma situação muito privilegiada no que tange ao acesso aqui das pessoas à documentação. No Brasil não tem uma política de deportação, como tem em outros países. E eu estou falando isso porque, e aí temos colegas que trabalham em outros países e sabem muito bem disso, isso é muito raro. Mesmo os países se auto-imputando essa obrigação de receber essas pessoas, muitos deles não o fazem, fecham suas fronteiras, né, tentam interceptar as pessoas que chegam por alto mar, e, portanto, a gente tem as notícias das pessoas à deriva ou morrendo no Mediterrâneo. Criam sanções para companhias aéreas que trazem pessoas sem documentação, e aí a companhia aérea tenta devolver a pessoa na calada da noite. Isso acontece, inclusive, aqui em Guarulhos. Então, existe, por mais que haja essa obrigação, ela nunca tem que ser relativizada, tida como dada, porque, a depender das circunstâncias, ela pode ser obedecida, né? O espaço pode ser dado, ela pode ser desrespeitada, seja diretamente com o fechamento de fronteiras, devolução, seja por medidas restritivas à chegada, ou em situações, essas duas situações ao mesmo tempo. Na situação ucraniana que a gente tem visto, tem países que têm dado proteção temporária e têm recebido refugiados ucranianos ao mesmo tempo que não recebem iraquianos, sírios ou outros de outras nacionalidades. Então, essa obrigação nunca deve ser tida como dada. Ela tem sempre que estar sendo vigiada por nós, Acnur, e por todos aqueles que estamos aqui, que trabalhamos com esse tema. Atualmente, até o final do ano passado, nós tínhamos 89,3 milhões de pessoas deslocadas forçosamente no mundo. 89,3 até o final do ano passado. 27 milhões de refugiados e 53 milhões de pessoas deslocadas internamente. A depender do conflito, são muito mais numerosos o número de pessoas que se deslocam dentro do país, como o caso de República Democrática do Congo, por exemplo, Colômbia, do que aqueles que atravessam fronteiras. Outros casos, não. O deslocamento é muito mais transfronteiriço, como é o caso de Venezuela. Outros casos se equivalem. Síria é 6 milhões, 6 milhões. Ucrânia agora está 7 milhões fora, 6 milhões dentro, então tem uma equivalência mais ou menos. Depende da dinâmica do conflito. Fato é que a gente terminou o ano assim, mas... 21, mas em 22 a gente não pode deixar de mencionar o que está acontecendo. Em 22 já chegamos a 100 milhões de pessoas deslocadas internamente. Um número inimaginável há algumas décadas atrás. Fomos num crescendo desde mais ou menos o meio da década do 2000, quando tinha tido uma queda, e assim fomos. Então, mais de 100 milhões de pessoas, uma pessoa em cada 78 da Terra teve que sair da sua casa forçosamente, o que configura o 14º país mais populoso do mundo, que é o país de pessoas deslocadas. Então, temos situação Ucrânia aqui, com 7,6 milhões de refugiados e 6,9 milhões de deslocados internos. Então, uma equivalência entre pessoas deslocadas internas e refugiadas. Em 2021, Ucrânia, principalmente 2022, mas em 2021 tivemos o recrudescimento de situações de Afeganistão, Etiópia, Burkina, Mianmar e um número maior de Venezuela. Sempre bom falar disso, porque muitas vezes algumas situações chegam muito na imprensa e obscurecem essas situações que continuam produzindo
movimentos de refugiados com o mesmo tipo de necessidade de proteção. Então, toda vez que a gente tinha pedido de entrevista e fala sobre Ucrânia, a gente dava um jeito de falar, não muito, mas não vamos nos esquecer de terremoto em Moçambique, de Mianmar, com o maior campo de refugiados do mundo, de mais de 500 mil pessoas em Bangladesh. Então, sempre colocando essas outras situações, África Central, região do Sahel, né, Burkina, Mali, Etiópia, o Sudão do Sul, né, sempre nunca esquecer dessas outras situações que também contribuem para esse número dos 100 milhões. Crianças, que são 30% da população mundial, 42% das pessoas deslocadas forçosamente são crianças e adolescentes menores de 18 anos. 42% no geral, 50% na população refugiada. Principais países de origem, agora Ucrânia, 7,6%, depois Síria, 6,8%, Venezuela. Aqui está 4,6% porque eram os números de 2021. Mas, no geral, foram mais de 6 milhões de pessoas que saíram da Venezuela. A Venezuela está empatada aqui com Síria, quase. É como estamos. Então, a situação aqui da nossa região e nosso papel como um país vizinho a um país que gera... Gente, isso aumentou, fui eu? Melhorou. Não fui eu? Estamos perfeitamente. Então, a gente é país vizinho de uma situação de deslocamento transfronteiriço igual a Síria, que tem 10 anos. Não deixar isso. Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, República Democrática do Congo, Sudão, Somália e República Centro-Africana, desde quase República Democrática do Congo, tudo na casa do 1 milhão. Maiores países de acolhida. Aqui também pode aumentar se quiser. Olha. Turquia, bom, aqui também não está sendo considerada a situação ucraniana, passaram por Polônia, chegaram em Polônia no pico chega de 4 milhões de pessoas. Eu acho que atualmente na Polônia estamos mais com 1,5 milhão, quase 2, preciso checar. Mas aqui, Turquia, 3 milhões e 700 só da situação Síria, Colômbia, situação Venezuela, 1,8, Uganda, principalmente situação Sudão do Sul, 1,5, Paquistão, Afeganistão, nós estamos vivendo isso aqui, mas Paquistão, 1,4 milhões. E com campos também já com mais de 30 anos de existência. Então, só aqui, Turquia, Colômbia, Uganda, Paquistão, Alemanha, Sudão, Bangladesh, Líbano e Etiópia. Dessa lista, só a Alemanha é país em desenvolvimento, país desenvolvido. O resto tudo país em desenvolvimento. Então, a gente sempre vê na imprensa mais as chegadas na Europa, mas só a Alemanha com um país desenvolvido com 1,2 milhões. E tanto é importante que o Nobel do Acnur, esse ano foi dado para a ex-premier Angela Merkel, por ter tomado a decisão difícil, muito controvertida e muito atacada, de receber as mais de 1 milhão de pessoas sírias no território alemão, e agora colhendo os frutos dessa decisão, de pessoas capacitadas que estão acrescentando a força de trabalho e integradas na sociedade alemã. Então, a decisão inicial ela foi muito contestada, muito corajosa por ter tomado, e agora as análises que se seguem, que são as análises que a gente tem de mais médio e longo prazo, que às vezes no imediato a gente não tem condições de ver, como essas pessoas agregam em força de trabalho, cultura, língua, diversidade, às comunidades que as recebem. Situação Ucrânia, como eu falei, mais de 7,6 milhões. Se tivermos um tempinho, nossa colega Silvia esteve lá por 3 meses, em missão. Pode depois dar um breve testemunho, se tivermos tempo, sobre como é a experiência de estar lá dentro. Silvia esteve lá dentro da Ucrânia por 3 meses e trouxe essa experiência para a nossa operação do Brasil, para a gente saber como lidar nesses ambientes também. Então, muito rapidamente, esses dados de refugiados subiram para mais de 20 milhões. Né? A gente tem o Pacto Global sobre Refugiados na ONU, que foi uma ratificação dos entendimentos da Convenção de 1951, que a gente tem que fazer sempre. Toda vez que a gente vê que a Convenção está sendo questionada, restrições acontecendo, a gente tem que ter um movimento, não necessariamente para inovar, mas para relembrar os compromissos, para que eles não caiam no esquecimento. Né? Mais de 1,7 milhões de pedidos individuais de solicitação de refúgio em 155 países,
principalmente Estados Unidos, Canadá, na América Central também. Deslocados internos, sempre o número maior. 53,2 milhões sem Ucrânia, já passou de 60 milhões com a situação ucraniana, o número mais alto da história. Né? No África subsaariana também, principalmente em 2021. Soluções em relação a retornos, para você ver. Em 2021, 430 mil pessoas retornaram voluntariamente para suas casas, então uma fração muito pequena daqueles que conseguiram retornar, e muitos querem retornar. A gente vê isso nas falas na acolhida, de venezuelanos, de afegãos, de sírios, muitos querem ter a possibilidade de retornar, mas uma fração muito pequena consegue. Reassentamento. 1,4 milhão de pessoas conseguiu ser reassentada, 1% da necessidade quase identificada de pessoas que são reassentadas. Pessoas reassentadas são normalmente pessoas que estão em situações mais precárias de campos ou assentamentos em região de fronteira, que podem ter uma oportunidade melhor em outros países. Mas as ofertas de vaga de reassentamento ainda são escassas, principalmente Estados Unidos, que fez uma nova oferta recentemente de 120 mil, 125 mil vagas, tem pouco tempo. Canadá, Austrália, mas ainda assim não atende a nem 1%, apenas, não, foi muito injusto, 4%, né, da necessidade que foi mapeada inicialmente. Né? Integração local, né, a gente tem um indicador de naturalização de 56,7 mil pessoas que se naturalizaram da nacionalidade do país de acolhida. Isso é uma coisa muito interessante, porque, para além de refugiados, o Acnur também trata de pessoas apátridas, que é muito comum em situações de refúgio e de assentamento. Você atravessa a fronteira, né, fica num assentamento precário durante muito tempo, tem filho num país de onde não é e cuja legislação nacional não permite que adquira nacionalidade. Então, existe uma situação de apatridia. A portaria que o Brasil fez para trazer o visto humanitário para pessoas ucranianas também permite que pessoas apátridas se utilizem, porque tem uma questão muito grande de apatridia dentro da Ucrânia. Então, isso é uma questão muito, muito delicada também. Alguns dados do Brasil. Entre 2011 e 2021, 297, 300 mil pessoas solicitaram a condição de refugiado, 29 mil em 2021, 80% venezuelanos, no total de 117 países. Fora a situação Venezuela, o aeroporto de Guarulhos é a principal porta de entrada da diversidade de nacionalidades, com uma média de cerca de 10 mil entradas ano de solicitantes de refúgio pelo aeroporto de Guarulhos. Mais de 60 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas no Brasil, a maioria também venezuelanos, mais de 80 mil venezuelanos interiorizados desde abril de 2018, processo coordenado por Nizarete, que está aqui com muitíssimo êxito, e a participação de várias organizações. 5 minutos, tá vendo? Não, você é só o tempo esgotado, né, pastor? Já estou sabendo. Tá bom. Aqui nós temos, em parceria com o governo federal, um painel sobre as decisões tomadas pelo Comitê Nacional para Refugiados, né, atualizado em tempo real a cada plenária. E aqui nós temos o número de 61 mil pessoas reconhecidas, a principal nacionalidade Venezuela, 70%, né, e aí segue as principais nacionalidades de reconhecimento: Síria, Senegal, Angola, República Democrática do Congo, separado por gênero, separado por qual foi o motivo do reconhecimento. Então, a cada nova plenária, isso é atualizado em tempo real. Esse é o panorama de nacionalidades de refugiados que se tem no Brasil, nesse mapa aqui. Isso já tem dados atualizado em agosto de 22, da última plenária já de agosto de 22. Situação Venezuela, como disse, até agosto de 22, êxodo de 6,8 milhões de pessoas da Venezuela saindo, 5,7 só para a América Latina e Caribe. Em primeiríssimo lugar, indo para a Colômbia, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas, depois Peru, 1,1 milhão e 200 mil, Equador, 500 mil, Chile e Brasil, com 558 mil pessoas chegando aqui. Então, não é tão numeroso em relação ao movimento de outros países, mas há um impacto muito importante por ser uma fronteira, numa região
isolada geograficamente do país, num estado com dificuldade de absorver essa demanda, por isso da necessidade urgente que foi feita da articulação no marco da Operação Acolhida. Também, em parceria com o Governo Federal, o Ministério da Cidadania, a Acnur OIM e a nossa resposta para venezuelanos, há um painel também que detalha os números exatos da interiorização, processo de apoio à relocação voluntária de pessoas que estão acolhidas em Boa Vista para outros estados do Brasil. Então, tem todo o período em que isso foi feito, né, dados interessantes em relação a isso. Pode passar um pouquinho para lá para a gente ver São Paulo e entrar nos dados locais. Para o outro ladinho. Aqui? Então, nós temos aqui, de unidade federativa, dos 80 mil, 10 mil para o estado de São Paulo, 10.800, e para a cidade de São Paulo está em número 3, aqui, de 4.300 pessoas só apoiadas para a interiorização em São Paulo. E a gente sabe que as pessoas interiorizadas por vários motivos, mas em se estabelecendo aqui, as pessoas acabam trazendo suas famílias, alugando casas, então a interiorização acaba criando comunidades e apoiando a integração e a vinda de novas famílias para as pessoas já integradas. A gente tem vários excelentes exemplos de integração, de pessoas contribuindo, trabalhando, etc., aqui em São Paulo. Outros dados rápidos que a gente tem, aqui a gente conseguiu mapear, de 12,7 mil pessoas cadastradas no venezuelanos, né? No CAD único aqui em São Paulo, e 7.142 recebendo Auxílio Brasil, aqui no estado também. Exato, painel da cidadania. Fonte, o R4V surrupiou do painel da cidadania, dando devido crédito aqui ao governo federal, sem dúvida alguma. Sim, senhora. Aqui eu coloquei a fonte, mas tem toda a razão. Dados do Ministério da Cidadania, sem dúvida alguma. Um dos números do Afeganistão eu consegui falar um pouco ontem, né? Para quem já esteve aqui, já 6.200 vistos autorizados, cerca de 4.000 emitidos e um pouco mais de 2.400, esse número já subiu, chegadas no Brasil. 800 pessoas já atendidas pelos nossos parceiros, 518 só por Caritas e aqui por Lígia. Né? A gente viu, vou passar isso um pouco, a gente conseguiu ver ontem os dados atualizados de acolhimento pelo município, pelo estado, pelo abrigo que nós conseguimos apoiar também na cidade de Poá, pelo abrigo compartilhado que nós apoiamos com o município de Guarulhos, por Missão Paz, que também está abrigando, já abrigou mais de 300 pessoas, mais de 400 pessoas, na verdade, e também tenta apoiar na contratação. Também estamos apoiando a capacitação, aula de português, capacitação de mediadores culturais, para serem abrigados e contratados nos diferentes serviços que estão surgindo. Então, direitos eu vou passar, né, porque eu já estou fora do meu tempo. Duas coisas importantes que eu queria falar, porque meu tempo já esgotou, já vi ali. Primeiro, a gente está num movimento muito interessante no Brasil, e é bom que as diferentes organizações saibam disso, de criação de conselhos e comitês municipais e estaduais para migrantes e refugiados. Então, a demanda tem sido tão significativa que diferentes municípios e estados têm se organizado suas secretarias, buscado a participação de organizações da sociedade civil, representação de migrantes ou refugiados, por exemplo, para compor esses comitês. Então, nós temos um número crescente, já temos mais de 10 comitês estaduais que se reúnem num fórum nacional de conselhos e comitês, e temos comitês municipais sendo criados a cada mês. Guarulhos criou o seu recentemente, muito importante, tem se reunido. Né? Roraima criou um conselho estadual muito importante, o estado do Pernambuco também, no mês passado. Então, é muito importante nos municípios de atuação das organizações, que esses fóruns são onde as denúncias acontecem, onde a articulação acontece, né? Nos estados, nos municípios de atuação, se não houver, tentar apoiar a criação desses conselhos, onde houver, fazer questão da participação das entidades que compõem e que fazem parte da acolhida para ter a sua experiência reconhecida. E essa é a presença do Acnur Brasil e seus parceiros. E, para terminar, a gente também tem, para além das instituições parceiras, como Caritas, aqui apresentando o trabalho em parceria conosco, a gente tem
mais de 35 universidades conveniadas ao Acnur, as cátedras Sérgio Vieira de Mello, em diferentes estados. É uma das redes mais capilarizadas que temos aqui de apoio aos refugiados. Então, desde a Federal de Roraima, a Federal do Rio Grande do Sul, Grande Dourados, Universidade Federal de Pernambuco, Univale, no Vale do Itajaí, Unicamp, Universidade Federal de Passo Fundo, muita Universidade Federal do Espírito Santo, que era quem estava lá quando chegou o grupo indígena Uaral em Vitória e o município não sabia o que fazer. Muitas vezes são essas universidades, são os únicos atores para articular a rede. Então, se nos municípios de atuação onde tiver uma universidade conveniada da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a lista está completa no site do Acnur, são parceiros no ensino, pesquisa, extensão, acesso à universidade e articulação política. Outras informações a gente deixa disponível para a população refugiada também no site do Acnur Help, com informações para a população refugiada. A gente já tem informação para afegãos em Pashto e Dari, e em inglês, francês, espanhol, árabe, sobre como é o procedimento de refúgio no Brasil, rede de acolhida. É um site que tem que sempre vivo estar em atualização. Então, é bom que todo mundo acesse. Se a sua organização não estiver presente lá, a gente inclui o maior, quer que seja um repositório de informação seguro e confiável para que a população possa acessar. Muitíssimo obrigada. Eu estourei um pouco tempo, falei um pouco rápido, mas agradeço e parabenizo a todos aqueles que estão aqui, que apoiam e acolhem a população refugiada, e aqueles que têm intenção de fazê-lo, venham conosco. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. A Maria Beatriz já esteve conosco ontem, ela como chefe do escritório da Acnur em São Paulo. Então, agora nós vamos ter o prazer de ouvir nosso querido Carlos Bezerra Júnior, formado em medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia, foi deputado estadual por 2 vezes, secretário municipal de esportes e lazer, vereador eleito por 4 vezes, e é o atual secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. À vontade, querido. Obrigado, Débora. Eu vou ficar aqui. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas. Débora, eu não sabia que você ia me colocar numa mesa de tantas mulheres brilhantes. O que sobrou para mim agora? O que eu vou falar depois dessa mulherada aqui? Mas eu quero agradecer o convite, dizer o tamanho da honra, dizer o quanto eu me sinto honrado por estar aqui com vocês, por poder partilhar com vocês, trocar experiências, enfim, aprendizados, nessa caminhada desafiadora de acolhimento e refúgio. Quero cumprimentar especialmente a Débora Faur, amiga de tantos anos, porque eu tenho um profundo respeito, admiração pelo trabalho, a nossa secretária nacional, a Maria, cumprimentar também a Lígia, de Cáritas, parceira de tantos anos, e minha amiga querida, parceira de tantos e tantos anos e tantas batalhas, a Bia do Acnur, enfim, cumprimentar todos vocês. Eu queria aqui, na minha fala, ontem a Regina esteve aqui com vocês e fez uma fala mais técnica, enfim, numa abordagem mais... num approach mais técnico. Eu queria trazer aqui a vocês uma troca talvez mais conceitual, a partir de experiências, de aprendizados e do que a gente está vivendo aqui em São Paulo com relação às questões ligadas a acolhimento e refúgio. E eu começo lembrando um detalhe importante que eu acho que pouca gente sabe, porque não é tão divulgado. Mas São Paulo é considerada, pelo Acnur, a cidade mais acolhedora do planeta. Nós somos a cidade mais acolhedora do planeta e temos uma tradição de políticas públicas voltadas para essa população com a perspectiva de garantia de direito, com a perspectiva do respeito à diversidade e à inclusão. E eu fiquei muito feliz, na verdade, fiquei feliz e positivamente surpreso quando eu vi a convocação de um fórum voltado ao público cristão, tratando da questão ligada aos refugiados afegãos. O que para mim traz duas mensagens, para mim traz dois recados importantes para mim mesmo.
O primeiro é de que, claramente, há um trabalho, uma mobilização cristã, e aí eu falo do campo protestante evangélico, do qual eu também sou parte, há claramente uma ampliação dessa articulação nesse campo, que muita gente ainda não percebe num sentido mais amplo na sociedade, mas há uma mobilização. O segundo é que quando a gente vê um fórum convocado para tratar imigração e refúgio, falando de afegãos, e vê todos vocês aqui, seguramente isso é sinal de amadurecimento. Porque eu milito nisso, milito no tema, sou um ativista social antes de ser político, sou um ativista social, disfarçado de secretário municipal. Quando eu tirar a minha farda de secretário, deixar a minha convocação de secretário municipal, é para a rua que eu volto, é para a luta que eu volto, é para a militância que eu volto, é para as organizações de base do terceiro setor que eu volto. Sem nenhuma dificuldade disso. Mas o fato a ser destacado é que há claramente uma maturidade. E por que eu digo que há um amadurecimento? Porque havia uma percepção, está aqui a Silvia Kivitz, que não me deixa mentir, porque há mais de 2 décadas, há 3 décadas, a Silvia produziu um material que foi referência sobre ação social, ação e assistência social para dentro do campo evangélico, funcionou como referência ao longo de muitos anos. E eu me lembro de lá atrás, quando ela já puxava essa discussão sobre a dificuldade do envolvimento de cristãos, de evangélicos, com relação à ação social, que não fosse numa perspectiva proselitista. Porque era sempre uma desculpa de se fazer, eu vou fazer, no final das contas, vou fazer propaganda da minha igreja. No final das contas, eu estou atendendo alguém, estou assistindo alguém, estou acolhendo alguém, porque eu quero ver se eu trago para a minha confissão de fé. E o que a gente vai vendo é que quando há uma mobilização, também eu vi a mobilização pelos ucranianos, eu fiquei olhando e falei, bom, ucranianos, não foi a mesma mobilização para os haitianos, não vamos entrar na discussão do porquê, etnia, religião e tal, enfim, aí vi pelos ucranianos, eu fiquei meio assim, aí agora eu tenho a confirmação e vejo uma mobilização pelos afegãos e eu fico muito satisfeito de verdade. É um sinal incrível de amadurecimento e que essa semente, Débora, se espalhe pelo país e pelo mundo evangélico, visto tantas vezes com tanto preconceito. Parcela por culpa de nós mesmos, pela imagem que vai se criando estereotipada na mídia e às vezes a gente não faz o recorte. Mas parcela pela cegueira da sociedade mesmo, que é preconceituosa por uma outra série de coisas. Mas enfim, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Queria falar aqui umas 3, 4 coisas para vocês. O segundo, eu queria falar a partir de que locus de fala eu tô conversando com vocês aqui. Porque a gente olha, e hoje em dia é importante a gente separar as coisas, dar nome, separar o joio do trigo e dar nome às coisas, mas o fato é o seguinte, a gente fala, político, disputa eleição, está na secretaria, já vem todos os estereótipos possíveis. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, é que eu estou com vocês aqui, e o meu locus de fala como político e enquanto político é diferenciado. Eu caminho na temática há 2 décadas. Aqui em São Paulo a gente tem uma lei, nós fomos o primeiro estado do país, por uma lei que eu apresentei aqui nesse estado, que garantiu a isenção de taxas para revalidação de diplomas de todos os refugiados que estão e que estavam nesse estado. Nós fomos o primeiro estado da federação a fazer isso, com críticas de todos os lados, mas garantindo e reconhecendo a importância de se garantir o direito desses que aqui estão chegando.
Porque muita gente, aliás, a gente tem uma tarefa importantíssima na quebra de mitos que são construídos aí. Não, a gente não quer. Poxa, a gente não está dando conta dos nossos problemas, vai trazer gente para cá. Eu estou ouvindo agora, a gente está fazendo um acolhimento de afegãos, a gente não dá conta dos nossos problemas. Eu estou com. A minha prioridade na secretaria é a população em situação de rua. A gente tem hoje 31.884 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. 7.540 novas pessoas de 2019 para 2021. É um baita desafio. A gente está enfrentando esse desafio como prioritário, trazendo programas e políticas inovadoras, inclusive com o conceito do Housing First, aqui para São Paulo. Mas o fato é que as pessoas olham e falam assim, mas com tantas outras prioridades daqueles que aqui estão, vocês ainda vão olhar para o estrangeiro? Vai trazer gente que vai roubar emprego? Como assim roubar emprego? Todos os estudos mostram, os estudos de impacto econômico mostram que quanto mais integrados são imigrantes e refugiados numa comunidade, maior o impacto econômico a médio e longo prazo. Eles não roubam empregos. Eles não roubam empregos, eles geram empregos. Fora o ganho cultural, gastronômico, educacional, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Eu costumo dizer o seguinte, se o discurso, se o argumento cristão, porque acolher é prioridade cristã, se o argumento cristão não é suficiente, que pelo menos as pessoas tenham inteligência. Se convençam, triste dizer isso, mas se convençam pelo argumento econômico. Porque quanto melhor a integração, maior o ganho para todos, para a comunidade. Então, queria falar isso para vocês, sobre a lei. Queria falar para vocês sobre as coisas que eu acredito enquanto cristão e enquanto político. Porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Se nós somos cristãos e estamos na política, a gente precisa, e se a gente diz andar em sintonia com a pauta das Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas têm mais de 2.000 versículos falando de um quarteto. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E aí é inevitável a minha pergunta. Se esses que se dizem cristãos, que se dizem lutar por valores cristãos no país, por que é que eles falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por que é? As prioridades estão invertidas. O fato é que a gente tem um compromisso cristão no acolhimento. A gente tem um compromisso cristão no acolhimento. E essa é a minha perspectiva pessoal e de ação. Que não fica só no discurso. Eu estive em algumas missões e experimentei no campo, as agruras, os obstáculos, as dificuldades de se ser imigrante e refugiado. Aliás, é sempre importante a gente dizer. Por que é compromisso de fé? Porque nós somos todos migrantes, imigrantes ou descendentes de imigrantes. Mais do que isso, enquanto cristãos, somos seguidores de um mestre. Somos seguidores de um mestre que viveu filho de sem-teto, filho de um casal sem teto, que foi exilado e viveu como refugiado no Egito. Descendentes espirituais de um povo que era um povo migrante e em migração. Então é natural a nossa identidade, inclusive espiritual, com tudo que a gente está dizendo aqui. E aprendi muito no campo, atendendo como médico num campo de refugiados no sul do Líbano. Aprendi no campo, lá em Roraima, na fronteira, estive lá 2 vezes, aliás, a última agora esse ano com a Acnur, fazendo uma nota positiva. Eu estive lá em 2017, quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e começou o primeiro fluxo migratório de venezuelanos. Aquilo era o caos. As pessoas ocupavam as ruas, era o caos, verdadeiro caos. As pessoas, eu me lembro que eu entrava nas UBSs, as pessoas falavam assim, como é que vocês vêm aqui defender essas pessoas que estão roubando as nossas vagas na unidade básica de saúde? Centenas de venezuelanos dormindo nas ruas, se acomodando debaixo de palanques nas praças, com crianças. Era o caos.
E eu me lembro que, à época, a gente fazia a denúncia sobre a necessidade da organização desse fluxo, sobre o trabalho que deveria ser feito, como deveria ser feito. Inclusive, eu sempre acreditei e continuo acreditando que as questões migratórias não têm nada a ver com Polícia Federal. A questão migratória tem a ver com cidadania, tem a ver com assistência social, tem a ver com garantia de direito. Até porque não existe ser humano ilegal. Todos somos legais. Não existe ser humano ilegal, existe ser humano, no máximo, indocumentado. Esse negócio de fronteira foi inventada pelos homens. Migrar é um direito humano. As fronteiras foram inventadas pelos homens e seus governos. Quer dizer então que nós vamos virar uma bandalheira? Não. Tem uma série de ações que podem ser feitas, que podem ser trabalhadas. Por exemplo, uma agência nacional de imigração, com civis, que cuide disso, que faça articulação, organização. Imagina o que é você ser refugiado, ser imigrante, tá entrando num país e dar de cara como policial. Você está fugindo de uma guerra e é um policial que está avaliando se você deve entrar ou não. Não estou nem questionando aqui se é certo ou se é errado, não estou entrando no mérito, estou dizendo o seguinte, estou falando sobre abordagem humanizada, diferenciada. Aliás, não estou fazendo crítica a absolutamente ninguém. Porque essa é a nossa política que atravessa dezenas atravessa décadas. Eu estou dizendo assim, aquilo que pode ser pensado. E a nota positiva é que voltei lá em Pacaraima, 2017, 2018, 2022, 4 anos depois. E foi incrível o que eu vi. Aquilo precisava ser visto em todo mundo, porque é um case de sucesso brasileiro, fruto de uma boa articulação governamental, militar e das agências humanitárias, da sociedade civil. De sucesso. Eu confesso que eu tinha até um pouco de preconceito. Eu falei, putz, o exército lá, não sei o quê. E olha que eu fui milico lá atrás. Eu falei, mas o exército não tem por quê? Preconceito por quê? Porque não tem vocação para isso. Mas ali em Roraima, o que aconteceu foi que cada um entendeu bem seu papel. O exército faz a logística da alimentação, dos encaminhamentos, da documentação, enfim. As agências humanitárias fazem toda a abordagem, o monitoramento, o acolhimento, e aquilo funciona de uma forma incrível. E é algo muito positivo que o Brasil pode mostrar, inclusive para o mundo. Mas enfim, eu queria fechar falando um pouco da experiência da cidade. Eu falei do locus para vocês entenderem que eu não estou teorizando em livro ou que eu estou fazendo discurso político. Aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Com humildade, pisando no barro, ouvindo histórias, falando com as pessoas, escrevendo histórias, registrando histórias e aprendendo. Claro, olhando a partir dos meus óculos de fé, olhando a partir daquilo que eu creio, olhando a partir da espiritualidade cristã, que nos impulsiona a isso, que nos leva a isso. E aqui em São Paulo, a gente está vivendo uma experiência singular, com todas as nossas dificuldades. Para vocês terem uma noção do tamanho da nossa rede, hoje em São Paulo nós temos 1.800 imigrantes e refugiados acolhidos em nossos equipamentos. Nós temos 5 equipamentos voltados especificamente para imigrantes e refugiados, nas diferentes zonas da cidade. Alguns específicos, como, por exemplo, para mulheres, outros mistos, enfim. Mas nós temos, a capacidade desses nossos equipamentos é de 600 leitos. Eu não gosto da palavra vagas, porque parece que coisa de estacionamento, né? Não é vaga. Estamos falando de gente, né? 600 leitos. E temos aproximadamente 1.800 na nossa rede. Os 600 leitos são da rede especializada. Os outros estão espalhados na nossa rede em geral. E nós estamos correndo atrás do desafio de especializar cada vez mais o nosso atendimento. E foi um desafio enorme quando a gente foi acionado pelo governo do estado, porque havia 90 afegãos no aeroporto já há 2 semanas,
E eles nos acionaram e falaram, olha, a cidade de Guarulhos não dá mais conta e nós precisamos que vocês entrem em campo. A gente fez uma força-tarefa, ajudados, inclusive, pela supervisão, pelo suporte, pela retaguarda do pessoal de Acnur, nos ajudou muito. Falamos, a gente tem um serviço que a gente estava preparando para entregar, que não era específico para acolhimento de imigrantes, que seria para a população em situação de rua, que a gente pode tentar adaptar rapidamente e receber esses afegãos. Porque a gente já havia feito o trabalho num clube municipal, em que a gente havia feito uma adaptação daquele clube, que já recebia 44 afegãos, num clube municipal. Mas agora eram mais 90, como é que a gente faria? Está chegando outro fluxo, como é que faz? Então a gente buscou um hotel. Joia, obrigado. A gente buscou um hotel na região da Penha, aqui em São Paulo. A gente adaptou esse hotel rapidamente, num formato que a gente chama Centro de Acolhida Especial para Famílias. E a gente, então, passou a receber, nós recebemos esses 90 afegãos. E aí eu já sabia do desafio, porque, como eu disse a vocês, eu não sou secretário de gabinete, eu estou permanentemente na rua, visitando os equipamentos, conversando com os gestores, fazendo assembleia com o povo da rua, fazendo assembleia com os gerentes, o tempo inteiro ouvindo para a gente aprimorar, aperfeiçoar a rede, trabalhando nisso. E uma das queixas que a rede já colocava era... Eu tive num equipamento na zona norte da cidade, quando eu cheguei lá, ela falou, a gente está com um problema aqui, um pouco antes daquilo acontecer. Eu falei, mas qual é o problema? Nós temos um casal de afegãos, ela falou para mim, a gerente, eu não sei o que fazer. Eu falei, por quê? O que foi? Ela falou assim, eles não falam inglês, eles não falam nenhuma língua que me seja próxima, eles têm costumes diferentes, ela está grávida, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu falei, caramba, a gente precisa tomar algumas medidas, mas eu não imaginava que seria tão rápido que tudo aconteceria. A gente renovou, a gente construiu um termo de parceria com a Acnur para capacitação da nossa rede, que a gente está trabalhando para preparar os nossos gerentes, porque afinal de contas a gente já tem 1.800 imigrantes e refugiados na rede. Em primeiro lugar estão os venezuelanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro agora já os afegãos. Nós temos já acolhidos nos nossos equipamentos 220 afegãos. E só que os afegãos são um novo desafio. E aí a gente levou para o hotel. E aí agora? Começou o desafio. E foi incrível como as servidoras da secretaria conseguiram, com sensibilidade, rapidamente adaptar aquilo que era necessário. A gente buscou 5 afegãos que estavam lá no clube e que já tinham alguma familiaridade com o português, que foram absorvidos pela OSC que a gente conveniou, já ajudando na tradução. Elas perceberam o seguinte, eles se reúnem para o exercício da fé deles, para fazer a oração, as rezas e tal. Como é que faz? Separaram uma sala específica no hotel para que eles pudessem fazer suas orações. Respeitando a singularidade, a peculiaridade da que eles estavam chegando. E aí foram além. Falaram, nós temos mais um problema, que nós estamos agora trabalhando essa semana. A questão da comida. Eles até comem, mas assim, eles não gostam da comida. Aí eu falei, a melhor coisa que a gente tem a fazer é trazer os mantimentos e ver quem estaria disposto, se eles estão dispostos a fazerem sua própria comida. E eles, culturalmente, têm uma coisa de que as mulheres, pela reação, elas gostaram demais, é isso mesmo, para poderem fazer a própria comida. E foi um aprendizado no sentido da necessidade de perceber o outro como igual, como irmão, e de, pela primeira vez, a gente poder se adaptar nas melhores condições, para que aqueles que estavam chegando se sentissem absolutamente em casa. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Eu acho que é um case muito bacana. Falei hoje pela manhã ainda na Rádio CBN, quando me perguntaram, falou, olha, São Paulo não vai dar conta de tudo. Né? Até porque não não somos nós que controlamos os fluxos, que organizamos isso tudo, que fazemos as diretrizes, nós não vamos dar conta como cidade de tudo. Mas aquilo que a gente está fazendo
eu acho que tem todas as condições de ser um modelo a ser repetido, multiplicado por outras cidades do país, porque são os municípios que executam essa política pública. E eu convido vocês, inclusive, os que quiserem, eu não sei até quando que vai, eu vou fechar aqui que meu tempo já era. Até amanhã, aqueles que quiserem, porventura, amanhã, darem um pulo lá no hotel para conhecer as instalações, o que está fazendo, como está sendo feito. A gente abre isso para vocês, separa 2 servidoras para vocês acompanharem. A gente está planejando, a gente não sabe se lá, e aqui eu vou fechar, prometo, a gente não sabe se lá ou em outro local da cidade, a gente está para fazer um centro específico de acolhimento para imigrantes e refugiados, um novo centro, já com integração para retirada, para fazer documentação, série de encaminhamentos. Por quê? A dúvida, a gente não sabe se utiliza esse prédio que pode ser adaptado ou se a gente utiliza um outro prédio num outro modelo de algo que a gente está fazendo, foi até por causa disso que eu atrasei. Nós absorvemos 6 prédios desocupados da antiga Fundação Casa. Nós absorvemos aqui no município. Derrubamos as grades, rehumanizamos os espaços, transformamos, pintamos aquilo tudo, arrancamos tudo que era de ruim, pintamos. E esses espaços, hoje eu inaugurei o 2º, específico para mulheres com crianças. Nós vamos chegar a 600 vagas de acolhimento para a população em situação de rua. E a gente está pensando, talvez, em transformar um desses equipamentos num centro específico de referência na cidade para o acolhimento de imigrantes e refugiados, voltado especificamente para a questão dos afegãos. Há uma discussão técnica nesse momento sobre qual o melhor território, como fazer, a demanda, enfim. Os canais de ligação, tudo isso. Mas, enfim, eu tinha um monte de outras coisas que eu podia falar, mas não vou falar mais. Chega, falei muito. Gente, muito obrigado pela atenção. Contem conosco. Se tiver alguém ou alguém interessados a ir lá no equipamento, conhecer, ver a experiência, você vai ver que não tem nada de, enfim, de estrambólico, de mágico, inclusive para replicar em outros locais, ou até mesmo para que pudesse participar lá, organizando o voluntariado. Por exemplo, lá é necessário voluntariado para aulas de português, culinária, legislação. O Acnur e a Caritas têm estado lá frequentemente fazendo essas orientações. E até mesmo, que é o ideal, integração das pessoas ao mercado de trabalho. A gente está absolutamente aberto ao trabalho, à parceria com cada um de vocês. Um abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Carlos Bezerra Júnior. E agora nós vamos convidar a querida Maria Evelônia, primeira vez que está conosco, nossa irmã em Cristo. Ela é assistente social e mestra em Ciências Sociais e tem feito uma carreira no Distrito Federal de muitos anos. E no Ministério da Cidadania, ela foi coordenadora geral das medidas socioeducativas e programas intersetoriais, exerceu o cargo de diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional da Assistência Social e foi vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e atualmente é a secretária nacional de Assistência Social. E eu estou aqui agradecendo a Deus, viu, o Carlos Alberto, porque você falou que não sabia que está numa mesa com tantas mulheres. Eu não sabia que eu ia estar numa mesa com tantos chefes, porque nós estamos com a chefe da Acnur, a chefe da Caritas, o chefe da Secretaria Municipal da Assistência Social e a chefe da Secretaria Nacional da Assistência Social. Então é o seguinte, gente, nós vamos ter um café e nós vamos convidá-los para o café, porque com certeza a gente vai querer conversar um pouquinho mais com tantos chefes. Eu não sei quando que a gente vai reunir tantos chefes juntos assim e agradecer a Deus por esse espírito humanitário, agradecer a Deus por esse espírito cristão que vocês têm trazido. Então, fique à vontade. Você quer falar lá? E, por favor, a apresentação da Maria Evelônia. Boa tarde.
A Débora me disse que o evento seria está sendo transmitido, né? Então, se tiver uma pessoa com deficiência visual ou com dificuldade na visão, eu aproveito para fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros. Eu estou num ambiente em que tem um auditório, mas estamos aqui no momento num espaço mais elevado, e que do meu lado direito tem uma mesa com todas as pessoas que a Débora já citou. Dizer que estou muito feliz, né, de estar nesse espaço. Estou aqui com pessoas que nós temos convivido já há algum tempo. Mas dizer que, para além da alegria de estar aqui por ser uma servidora pública e por defender há tanto tempo a política de assistência social, eu também estou feliz por ser cristã e estar, né, vendo a igreja fazer o que é o seu papel, né? Porque por algum tempo a gente sempre via essa questão de que governo e igreja, governo e terceiro setor não podiam dialogar, ou pelo menos o diálogo era difícil de acontecer. E hoje esse evento ele é uma demonstração de que esse diálogo é possível, sim, e é um diálogo que traz respostas, que traz resultado para a vida das pessoas. Então, já quero com isso dizer que a nossa Secretaria Nacional de Assistência Social, que o Ministério da Cidadania está à disposição para eventos como esse, para participar da forma que vocês entenderem. Inclusive, se em algum momento houver a necessidade de fazer em Brasília, o Ministério conta com auditórios amplos, conta com espaços que têm possibilidade de toda uma logística para fazer eventos como esse, e tenham em mim todo esse apoio, né? Posso ser aqui essa pessoa para facilitar esse espaço e facilitar esse diálogo. Eu, quando vi as meninas passando as fotos, eu ficava sempre olhando se a Nilzarete não estava em uma dessas fotos, né? Ficava aqui olhando isso, porque em todas, né? O que acontece? Eu ainda estava diretora do Departamento de Proteção Especial, porque acredito que todos compreendem a assistência social, mas falando de forma bem objetiva, a política de assistência social ela atua de acordo com uma escala de vulnerabilidade. Então, nós temos ali, na base, o que nós chamamos de prevenção, quando ainda não se tem uma situação mais complexa, e nós temos a proteção básica. Inclusive, a nossa diretora de proteção básica, a Cássia Fernandes, está aqui conosco, e o objetivo dela estar, Débora, é justamente para que a gente possa fazer essa aproximação com todas as entidades, com todos os que estão aqui representados, porque isso facilita demandas que, por acaso, vocês tenham e precisem resolver conosco lá no Ministério da Cidadania. Aumentando essa escala de vulnerabilidade, nós temos a proteção especial. Essa proteção especial, ela ainda é subdividida, porque tem a proteção de média complexidade, que é quando já houve uma violação de direito, mas ainda não houve uma necessidade de um acolhimento, não houve ainda uma situação mais complexa ainda. Então, é assim que se divide. Então, nós tínhamos lá na secretaria, e eu estava como diretora da proteção especial, nós tínhamos uma coordenação de média complexidade e uma coordenação de alta complexidade, que é o caso de atender à questão migratória. Sempre foi assim, porque este é um público, é uma demanda da proteção especial lá na alta complexidade. Quando acontece a situação de aumentar essa demanda, nós percebemos que não era suficiente
Oi, Nilzarete, eu fiquei te procurando nas fotos ali, viu? Então, quando nós tivemos essa demanda, né, lá em Pacaraima, todas as nossas equipes tiveram que se mobilizar, foi quando nós entendemos que era necessário ter uma coordenação que fosse tratar só da questão migratória. Então, contando um pouco dessa história, a Nilzarete era uma assessora do gabinete, um cargo de assessoria do gabinete, que foi se reorganizando para criar uma coordenação. Então, conto isso para dizer como momentos como esse são importantes, como o secretário Carlos bem colocou, são aprendizados. A gente está ali para aprender, para se reorganizar, e é um pouco do que aconteceu. Essa questão de se reorganizar, por isso que, dessa forma mais leve, a gente fica dizendo que a Nilzarete está em todas, mas é porque ela é a coordenadora responsável por esse processo aqui migratório. Já tem a apresentação? Ok. Então, aqui, eu trago rapidamente só para vocês verem números. As meninas, a Beatriz, a Lígia já colocaram, mas assim, para que vocês possam ver um pouco de como que foi esses movimentos de entrada e saída, e especialmente a questão da documentação. Especialmente a assistência social lida muito com a importância de documentação, porque se a gente fala em cidadania, a gente fala em que as pessoas precisam se apresentar e elas precisam ter ali um documento, um nome, né? Elas precisam ser reconhecidas. Então, essa migração venezuelana, ela é um desafio que aconteceu especialmente no norte, né? Mas que ela aí teve uma repercussão para o Brasil inteiro. Aqui é um pouco desse histórico, né, que eu já falei brevemente, mas é justamente para dizer desse sufocamento que nós tivemos da capacidade de resposta do Estado. Porque nós fazemos cofinanciamento enquanto governo federal, por conta do modelo da nossa política, ela ser um modelo tripartite. Então, existe a responsabilidade em todos os sentidos, inclusive financeira, do município, existe a responsabilidade do Estado e do governo federal, da União. Só que essa demanda chegou a um ponto que o município e que o Estado já não dava conta. E nós tivemos que fazer uma intervenção ali mais específica para poder resolver essa situação. Então, em 2018, foi quando inicia a federalização da atuação de fronteira. Aqui é sobre a Operação Acolhida, né? Já foi colocado, no início era essa realidade que a gente via, a realidade que eu, como diretora, a Nilzarete, como coordenadora, vimos lá no início, né, as pessoas em situação de rua, parava no semáforo, as pessoas estavam ali com crianças no colo, então, toda essa situação, e hoje nós temos aqui uma organização, né, e uma humanização desse atendimento. Não dizendo que em algum momento foi de propósito, mas dentro dessa necessidade de ir se organizando e conseguindo atender com qualidade essa demanda. Então, essa foi a situação. Aqui começa a questão da nossa organização enquanto governo federal para resolver uma demanda que já não podia ficar só no âmbito do município e do Estado. E nem podia ficar só naquele espaço do território, só na região norte. A gente precisava ver como que se resolvia isso. Foi quando
foi instituído o Comitê Federal de Assistência Emergencial. Eu vou deixar essa apresentação, porque eu acredito que, em muito, isso vai servir também para que vocês possam multiplicar essa informação e que vocês possam compreender, enquanto poder público, como que a gente fez essa organização e se enxergarem nesse processo, porque esse processo é um processo que tem governos, né, seja federal, estadual, municipal, mas vocês veem Caritas, Acnur, OIM, vocês verem todo o terceiro setor, toda a sociedade civil organizada participando deste processo. Esse processo é coletivo, esse processo é de todos nós. Então, o Comitê Federal, ele engloba ali, dentro da sua governança, vários ministérios, né? Depois tem uma secretaria executiva desse comitê, que é a Casa Civil, porque se nós temos a necessidade de várias políticas, de vários entendimentos ali, enquanto expertise de cada ministério, alguém precisava centralizar essas informações. Então, a Casa Civil da Presidência da República. E tem a assessoria de comunicação, assim como tem a questão da assessoria da gestão da informação. Depois a gente tem os subcomitês. Esses subcomitês, eles estão divididos ali na questão da recepção, identificação e triagem. Ali nós temos o Ministério da Justiça como sendo o coordenador para toda essa situação, mas o Ministério da Cidadania ali muito presente nesse espaço de atendimento, né? Não só do ponto de vista de fazer a gestão, mas no dia a dia das coisas, né? Nós temos equipes que estão lá. Quantas foram as vezes que às 2 da manhã, às 3 da manhã, a equipe multiprofissional que está lá na fronteira ligava para a Nilzarete, porque, como já disse, é uma situação de aprendizado e, às vezes, essa equipe não sabia como lidar com determinadas situações, né? Então, isso fazia com que nós precisássemos, mesmo por telefone ou por reunião de vídeo, ou tendo que embarcar no dia seguinte para lá, mas era necessário também o nosso apoio nesse atendimento inicial, porque são pessoas que brigam, são pessoas que desentendem, são pessoas que têm demandas específicas, e isso a gente precisa, né, compreender. Desde a questão de que tipo de alimentação eu tenho, né, culturalmente, eu tenho costume, que tamanho é esse da minha família, qual é a relação que eu estabeleço com essa família que veio comigo, os que ficaram, a questão da saudade, enfim, várias situações que, por vezes, somos nós que estamos ali naquele dia a dia do atendimento, que precisamos também estar apoiando. Temos também, nesse subcomitê, o subcomitê para acolhimento e interiorização de imigrantes em situação de vulnerabilidade. Então, esse subcomitê, especificamente, a coordenação é nossa, é do Ministério da Cidadania. Porque, como já disse, chegou um momento que não dava para ficar só na região norte. Nós precisávamos pensar enquanto Brasil, enquanto território brasileiro, para onde essas pessoas podiam estar indo, quais eram os estados que podiam oferecer condições para receber essas pessoas, mas também qual era o papel do poder público, e especialmente do governo federal, de apoiar essas ações, porque a chegada daquelas pessoas, elas trazem um impacto com relação a demandas, com relação ao público que vai ser atendido nos diversos órgãos, enfim, trazem repercussão de diversas ordens, e a gente precisa fazer isso de uma forma muito equilibrada, mas ali muito próxima. Me lembro de algumas vezes em que a Nilzarete teve que se deslocar para poder pensar em situações como
o transporte das pessoas de casa, de onde elas estavam acolhidas, para a escola, né? Como que as crianças iam se deslocar. Quantas vezes nós tivemos que nos deslocar para alguns municípios para ver se o modelo de ambiente que estava sendo preparado para receber esses migrantes, essas pessoas, eram ambientes que realmente tinham condições de acordo com o perfil que essas pessoas tinham. Então, tudo isso foi tendo que ser debatido enquanto equipe, teve que ser elaborado esses modelos. Alguns chegavam e iam para a casa de familiares, outros não era assim. Enfim, cada um com uma demanda, e o Ministério da Cidadania, especificamente a Secretaria Nacional de Assistência Social, é quem precisou estar ali à frente dessa situação do subcomitê para acolhimento. Depois nós temos um outro subcomitê, que é para ações em saúde. Esse é o Ministério da Saúde que acompanha. Só deixando claro que a gente faz essa divisão por uma questão de organização e até mesmo saber depois de quem cobrar, né? Mas que na vida real, no cotidiano de trabalho, tudo isso acontece de forma muito síncrone, tudo acontece de forma em que todos colaboram com tudo, né? As coisas elas não são ali compartimentadas a ponto de não haver essas interseções ou não ocorrerem ações de forma paralela, tá? É só para que entenda esse todo. Da parte operacional e logística, temos a coordenação operacional, né, que não está vinculada a nenhum dos ministérios, e tem os parceiros, que são órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, entes federativos, sociedade civil, entidades privadas, pessoas especialistas que se voluntariam para esse atendimento, organismos internacionais. Então, só para enfatizar que este trabalho é um trabalho em que precisamos de todos. Todos têm sua importância nesse processo. Aqui, ainda sobre a questão da Operação Acolhida, são as ações federais, né, de assistência emergencial, que acontece desde o ordenamento de fronteira, a acolhida dos imigrantes e a interiorização, dizendo que lá no ordenamento da fronteira nós temos as 3 forças lá atuando. Então, para além do Exército, nós temos todas as forças atuando, mas temos também a nossa participação enquanto profissionais, né, da política de assistência social. Então, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, tem uma equipe ali para fazer esse primeiro atendimento. A questão da interiorização, eu também queria ressaltar, e aí talvez, Débora, já até contando aqui um testemunho, né, do quanto que esses cargos que nós ocupamos para a pessoa que é cristã, eles têm um significado, né? Não é o cargo pelo cargo, mas qual é a missão que você acredita que Deus te confiou. Me lembro que uma das vezes que nós estávamos lá em Boa Vista, por volta de 3 da manhã, era a hora que a gente começava a organizar as pessoas para entrarem no ônibus, para que a gente fosse para o aeroporto. Na época, eram aviões da FAB, e essas pessoas entravam para que nós levássemos para os estados e para os municípios. Tem toda uma logística, toda uma operação. Mas o que eu quero dizer? É que eu me lembro de um momento em que estava eu e a Nilzarete em pé, e as pessoas em fila, e algumas daquelas pessoas eu tinha conversado com elas e tinha compreendido um pouco de como que era a vida delas na Venezuela, os sonhos, o que elas faziam. Me lembro de um casal que a filha estava no 5º ano de medicina, o pai era médico, e eles estavam vindo. E foi muito forte para mim uma cena
em que a única coisa que essa família carregava eram 2 sacolas, aquelas sacolas que a gente costuma levar para o mercado por conta dessa questão do ambiente sustentável, não ficar usando sacolinhas, né? Então, era aquele modelo de sacola. E eu não consegui conter minhas lágrimas, porque o que me impactava tanto? Aquelas pessoas estavam confiando em nós, servidores públicos. Estavam confiando ali, naquele momento, na minha pessoa e na pessoa de Nilzarete. Porque, como não era empresa comercial, nem sequer um bilhete de passagem eles não tinham na mão. Então, assim, quem estava dando a certeza para eles de qual era o município que eles estavam indo viajar? Quem estava dando a segurança para eles de que aquela aeronave tinha o destino que eu e a Nilza tínhamos no dia anterior, conversado com todos, preparado todos e dito um pouco de que realidade nova eles iam ter, porque também se cria uma expectativa enquanto indivíduo. O que eu estou indo fazer lá? Por que eu não fico aqui e eu estou indo mais longe ainda? E aquilo me impactou muito, né? Eu falei, meu Deus, olha a confiança que essas pessoas têm em mim. E aí me lembro que, nessa mesma viagem, de repente, chega uma moça muito nervosa e chama a Nilza para ir lá, porque o companheiro dela disse, eu não vou mais, eu não vou. E ele não ia por quê? Porque eles eram casados, mas ele já tinha tido um casamento anterior em que ele tinha 2 filhos. E ali deu o desespero de falar, eu estou indo para mais longe dos meus filhos, porque eu ainda estou aqui em Boa Vista, mas agora elas estão me dizendo que eu vou para o interior do Brasil. Olha que situação é essa. Então, nós fomos conversar, sempre dizendo que a gente respeitava a decisão dele, caso a decisão fosse realmente de não embarcar, mas dando as seguranças que ele, né, precisava ali e as perguntas. Então, é só mesmo para enfatizar a seriedade que nós temos, não só enquanto os cargos que nós ocupamos, enquanto desenho da política pública, mas enquanto pessoas que somos e o quanto nós respeitamos o outro e a situação que o outro está vivenciando, né? Então, aqui é um pouco da questão são dados, especialmente a questão das vacinas, e aí eu quero aqui também dizer, no momento da pandemia, o quanto nós nos desesperamos no primeiro momento, né? A preocupação de como que seria com um local em que tem tantas pessoas no mesmo lugar, e nós estamos falando de uma pandemia. E nós tivemos, acredito, Nilza, e se quiser pode me corrigir, mas foi perto de 0%, assim, em termos do significado de casos de Covid. Assim, muito ínfimo os casos, assim, diante do cenário que é ter tantas pessoas ali juntas. Mas isso é fruto de um trabalho coletivo em que se buscava cumprir ali os requisitos, as orientações dos profissionais de saúde. Então, também não foi sorte, foi trabalho e muito trabalho. Aqui também é sobre a questão do acolhimento, o formato dos acolhimentos. Aqui é o abrigo Rondon 1. A quantidade que temos em Pacaraima são 2 abrigos e um posto de recepção e acolhimento. Em Boa Vista são 7 abrigos, sendo que também temos abrigos para indígenas, né? Então, assim, é uma situação também diferenciada e que a gente precisa aprender a respeitar, porque assim, a própria cultura, né? A questão do Zuaral, por exemplo, era algo que a gente precisou compreender. Eu lembro que lá no Distrito Federal, quando nós os levamos para lá, foi tudo pensado assim nos mínimos detalhes, os móveis que foram comprados. No dia seguinte, eles tinham tirado tudo de dentro e colocado do lado de fora. Inclusive fazendo as trempes para poder ter o fogo e cozinhar a comida.
E aí os jornalistas pegaram, fizeram sobrevoaram e viram a situação, e no primeiro momento não compreendiam, achavam que era nós que tínhamos colocado em situação de vulnerabilidade. Então, depois a gente teve que explicar essa situação. Mas o meu tempo já encerrou, queria só trazer essa questão das modalidades de interiorização, que é um modelo institucional, quando sai do abrigo lá e vem para um outro abrigo. Quando é reunificação familiar, é que você viabiliza a ida do imigrante localizado no estado de Roraima para a localidade do país que tenha algum familiar. A reunião social, né, essa é também quando você encontra pessoas que não são familiares, mas são amigos e estão dispostos a acolher esses migrantes. E quando tem a vaga de emprego sinalizada. Então, essa pessoa já vai com a segurança do emprego. Então, essas aqui são as modalidades que a gente percebeu. São dados também que a gente tem, mais alguns dados. Queria só colocar aqui essa questão dos marcos normativos, para também não dizer que nós fazemos isso da nossa cabeça, né? Então, a Beatriz, ela já, na introdução da sua fala, dizia muito dessa questão dos marcos normativos, mas eu trouxe esses que são as leis, né, que nos orientam aqui no Brasil. Aqui é para que vocês possam compreender de que essas pessoas migrantes e refugiadas, elas têm direito de acessar os nossos serviços como qualquer outro brasileiro. Então, tem a questão dos CRAs, os CREAS, o Centro Pop, todos esses serviços e os benefícios, seja o Auxílio Brasil, seja o benefício de proteção continuada, que são para idosos e pessoas com deficiência, todos são de acesso para as pessoas migrantes e refugiadas, de acordo com as suas necessidades. Então, o Sistema Único de Assistência Social também está à disposição dessas pessoas. Aqui eu já falei que é sobre a questão desse modelo tripartite, né? Quais são as responsabilidades de cada um dos entes. Aqui é essa questão, né, de dizer que a gente precisa, e por isso está de uma forma que chame mais atenção, superar julgamentos de valor. O que nós precisamos é conhecer as demandas e atuar a partir de estudos, atuar a partir de dados, para que a gente realmente possa demonstrar respeito e possa atender com qualidade essa demanda. Muito obrigada pela parceria de vocês, por o convite que nós recebemos. Eu aqui reafirmo o quanto nós temos compromisso com essa pauta e o quanto nós estamos à disposição de vocês para seguir nessa caminhada, uma caminhada que tem a importância de todos, uma caminhada que precisa ser dialogada e é uma caminhada coletiva. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Maria Evelônia. Nós estamos já, então, concluindo esse tempo tão rico.